que você abrisse sua Bíblia comigo. Deixa eu não perder muito tempo, né? Domingo pela manhã é sempre muito corrido. Eu acabo falando demais. No livro de Gênesis, capítulo 25, do verso 27 em diante. É facinho, primeiro livro da Bíblia. Né? Você que gosta de tomar nota, o tema da mensagem é não se descuide. Vocês encontraram? Amém ou não, amém, irmãos? Ele pôs aqui, né? Verso 27, assim diz as Escrituras. Acompanha comigo aí. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Segura aí, só um minutinho. Essa primeira sentença ela é maravilhosa, irmãos. Porque tem gente que parece que ainda está no jardim de infância da vida, né? Camarada tem filhos. Não digo camarada, estou dizendo homem e mulher, né? E parece que está o tempo todo num playground de um prédio. Ou numa praça brincando de escorrego. Que lida na vida como se ele ainda fosse uma criança. Nós precisamos crescer, irmãos. Crescer implica em ter atitudes de adultos. Não é só crescer fisiologicamente dizendo não. Entende? Nós queremos ter voz, nós queremos ser instrumentos de Deus, nós queremos a bênção de Deus, mas nos comportamos como meninos, como crianças. Eu posso dizer mais abertamente no dia de hoje, né, passado esse turbilhão que nós vivemos em 2022. 2022 foi um ano que eu vi quantos pastores, meninos, meu Deus, os camaradas que dirigem igrejas, dirigem denominações, quando eles vão botar um adulto na sala para conversar com meninices, sabe, porque não cresceram. Por que eu estou dizendo isso? Porque a sua relação com a palavra precisa trazer amadurecimento e crescimento para você, ao ponto de você entender, sabe, as verdades de Deus para a sua vida, independente das suas vontades. Quando eu digo crescer, cresceram os meninos, a gente precisa deixar de ser cheios de vontade. Sabe como uma criança? Criança é cheia de vontade. Criança não sabe o que quer. Criança olha para o seu umbigo, criança quer aquilo que ela deseja, ela não se importa. Isso é coisa de criança. Coisa de criança é olhar para um pedaço do papel. Entende? Coisa de criança é olhar para um quadro da história. Um pedaço da história. Coisa de criança é ter as suas atitudes baseadas naquilo que você pensa. Isso é coisa de criança. Não se abrir, não se permitir, se enxergar nada além disso. Precisamos crescer. Nós vamos falar hoje sobre a importância de não se descuidar. E uma das questões importantes da vida, para que a gente entenda, sabe, o que Deus tem para a nossa vida, e a gente não venha perder aquilo que Deus tem para a nossa vida, é que nós precisamos amadurecer. O apóstolo Paulo vai ser muito claro com isso. Ele vai dizer, olha, quando eu era criança, comia comida de criança. Entende? Há uma promessa de Deus para cada um de nós. Você não está aqui à toa. O nosso Deus é intencional em tudo o que faz. Entende? Todo o movimento de Deus é intencional. O movimento de Deus não é por acaso. Mas só maduros, só crescidos, se nós podemos usar essa palavra, conseguem desfrutar. Percebe que essa sentença, ela
se encerra, cresceram os meninos. Ou seja, aquela atitude que eles tiveram agora a partir, não foi porque eles eram criança, não, eles são amadurecidos. E aqui não está falando de um crescimento apenas biológico, como eu disse, fisiológico, não. Está falando de um amadurecimento mental, de uma compreensão. A Bíblia vai falar para mim e para você que nós precisamos entregar um culto racional. Nós não podemos ficar a partir das nossas emoções. Pastor, porque o senhor está trazendo logo pela manhã um bom dia, uma palavra tão dura. Porque tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, ela vai se cumprir. Nós somos os únicos responsáveis por atrapalhar os projetos de Deus. E às vezes atrapalhamos os projetos de Deus na nossa vida porque somos meninos. Meninos e meninas na fé. Entende? Continua o texto. Esaú tornou-se perito caçador. Está dizendo, eles não são mais crianças, amadureceram e fizeram escolhas na vida. Você já fez algumas escolhas na vida, amém ou não amém, irmãos? Amém, gente? Amém. Eles fizeram escolhas, um escolheu ser caçador e o outro escolheu ser homem do campo. Então tornou-se perito caçador Esaú e homem do campo Jacó. Porém, Jacó era um homem pacato e morava em tendas. Isaac, e aí ele começa a trazer uma leitura dos pais a respeito de Esaú. Ele diz, olha, Isaac amava Esaú. Isso não quer dizer que ele não amava Jacó, irmãos. Entende? Todo pai ama os filhos de forma igual. Amém? Mas tem aquele filho que mais se aproxima, aquele filho que tem mais as características, aquele filho, sabe? E aí ele diz aqui exatamente isso, Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Quando a gente faz uma leitura de um texto desse, a gente lê as letras de forma fria, sem analisar de fato, a gente vai dizer, olha, então Isaac era, só gostava de Esaú porque Esaú trazia comida para ele. Não, irmãos, são características. Ele gostava dos dois, ele amava os dois. E a gente vai entender isso, porque ele passa anos e anos sofrendo por conta da separação dos filhos. A Bíblia não relata dessa forma, e Isaac sofria, mas a gente percebe que o reencontro mostra isso. Então preste atenção, nós precisamos crescer e nós precisamos fazer escolha. Você pode falar isso? Você pode repetir isso comigo? Diga assim, eu preciso crescer e eu preciso fazer escolhas. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, ele disse, por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Nós precisamos, escute isso, guarde isso no seu coração. Crescer, precisamos fazer escolhas e precisamos ter cuidados. Você pode dizer isso comigo? Diga, eu preciso crescer. Pode abrir a boca com mais força e declarar isso. Diga assim, eu preciso crescer, preciso fazer escolhas e preciso tomar cuidados. Você pode curvar sua cabeça? Pai, essa é a Tua palavra. Mais uma vez nós pedimos a Tua ajuda, a Tua intervenção. Que o Senhor fale os nossos corações. Que tem o Senhor oferecer ao Teu povo? Nada, Senhor. Não há nada na minha vida que possa acrescentar a vida dos meus irmãos. Mas eu creio que mais uma vez o Senhor pode, pela sua infinita misericórdia, falar através da minha vida, Deus falar através de mim, a tua igreja, o teu povo, aqueles que estão nesse auditório e aqueles que, ó Deus, estão nos acompanhando pela internet, nos acompanhando pelo um dos nossos canais, que eles possam ser poderosamente visitados. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você orou comigo, diga graças a Deus. Gente, a gente precisa começar a pensar em algumas coisas na nossa vida. E aí eu estou dizendo como igreja, né? Primeiro que a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer. Primeiro grande ponto é que a gente precisa crescer. Sabe como é criança? Vocês sabem muito bem que vocês já foram criança, né? Talvez alguns já foram criança há muito tempo e se esqueceram, né? Ou a gente sempre olha para a nossa vida dizendo que nós fomos diferentes, quando na verdade nós somos uma repetição de tudo aquilo que a gente vê aí nas crianças. Não é assim? A gente sempre tem uma mania de olhar do lado de fora e dizer assim, não, eu não era assim não. Eu não era assim não, né? Eu me lembro, e aí
eu corto na carne, né? Eu me lembro que uma das vezes, apertando lá a Marco e Mônica, eu disse assim para eles, eu nunca tirei uma nota baixa na vida, não sei o quê, blá. Eles acharam um boletim meu, minha mãe deu, né? Minha mãe agindo pelas mãos de Satanás, brincadeira, pegou lá um boletim, tinha uns 5 pontos, não sei o quê. Irmão, aqui, eu sei quando é... Acabou, diácono, não pude mais falar aquilo. Nem me lembrava mais daquela vergonha. Mas a gente é assim, tem coisas que você nem se lembra mais e você cobra dos outros como se você nunca tivesse feito. Não é verdade? Talvez você não, porque você é muito bom e santo, mas eu sou assim. E às vezes a gente olha e fala assim, é verdade, não precisa ser tanto assim. Vamos usar outros argumentos para continuar cobrando. Não é verdade? Mas, quando criança, você tem um monte de manias. Você tem um monte de maneiras de enxergar. Você é muito impulsivo, né? Você já viu aquela coisa? Você tem lá o seu grupinho. E alguém fala mal do seu grupinho. Isso acontece muito com as meninas. Os meninos são mais descolados, mais tranquilos para isso. Mas as meninas, elas tinham lá os grupinhos. E menina, né? Ela acostuma, ela cresce, desde que nasce, ela já é assim, né? Mulher se veste para mulher. Mulher não se veste para o homem, a mulher bota lá a roupa para outra mulher falar assim, olha a roupa dela, olha o sapato, a bolsa, irmãos. Se a bolsa tivesse ficado debaixo de um paletó, de alguma coisa, nenhuma vai querer comprar bolsa. Mas como a bolsa fica do lado de fora, com brilho, com não sei o quê, elas passam com a bolsa, a marca tem que estar virada para lá, para todo mundo ver. E essas coisas bem simples, né? Tem uns símbolos desse tamanho, não é? Mulher assim. E as meninas, é ou não é, irmãs? Estou acrescentando alguma coisa? Estou, não. Então por que tem tantos pares de sapato? Vocês são centopeia? Porque gosta, porque tem que combinar o sapato com a blusa, com não sei o quê, porque senão, né, se o sapato não combinar com a roupa, com a blusa, com a calça, ou com a saia, com a bolsa, vão dizer, está fora de tom. Tu já viu homem? Tênis vermelho, blusa cor de abóbora. Tem uns caras aí meio estranhos. Tem uns caras meio estranhos aí, que se depila, que faz sobrancelha, que passa cremezinho, mas são as exceções. Caiuaba não tem isso não. Caiuaba não tem isso não, né, Diácono Fábio? Não tem não. Mas, irmãos, vamos voltar aqui a mensagem. Lá, as meninas, elas têm lá o seu grupinho de amizade. Se uma daquelas meninas não for bem vista por um outro grupinho de meninas, irmãos, elas já assumem que aquele grupo lá não tem que estar junto com elas e acabou. Elas já separam. Eu fico ouvindo a minha de 12 em casa falando do colégio. Agora, e aí, Natália, qual o seu grupo? Não, eu era das, como é que é? Das populares na escola. Agora eu não sou mais das populares, sou das nerds, porque as populares tiram nota ruim, e eu fui para o lado das nerds, mas aí já vi que tem nitidamente o grupo A e o grupo não sei o quê. Falei, gente, 12 anos. Nós somos assim. Só que essa atitude de menino, gente, continua na nossa vida. Homens, qual é a principal atitude de um menino? É sempre viver numa dependência absurda do pai e da mãe. Sabe? Não consegue tomar uma decisão, não consegue fazer uma escolha, na sua grande maioria. Sempre pensa, vou falar com meu pai. Tem um de 23, não sei o que é meu pai, não sei o que é meu pai, não sei o que é meu pai. Quinta-feira eu estava aqui, ele me ligou, para estar onde? Na igreja, onde eu estaria na quinta-feira. Não, porque eu trouxe não sei quem aqui para poder falar com o senhor, com não sei o que. Eu cheguei, falar o quê? Não, porque ele queria ideia. Eu falei, fala com meu pai, que meu pai sabe. Eu falei, eu sei o quê? Precisamos crescer, gente. Você está entendendo? E uma forma da gente não perder a bênção de Deus na nossa vida e cuidar daquilo que nós temos recebido é entender em que lugar nós estamos hoje. Quem é você? Se você refletir na sua vida, quantas vezes você tomou decisões erradas, 90% das suas decisões erradas, das suas escolhas erradas, foi porque você não cresceu. Porque você tomou decisões
de forma intempestiva, que você não parou, você não refletiu, você não analisou, você olhou um pedacinho, aquilo que parecia agradável para você, e você não conseguiu enxergar o todo. Você não tem uma visão do todo, você tem uma visão do pedaço. Você enxerga o hoje, você não enxerga daqui a 10 anos. Você faz réplica daquilo que você ouve sem fazer a sua análise, sem tirar as suas conclusões. Sabe? Qualquer coisa que pareça para você agradável, suave aos seus ouvidos, você continua. Aquilo que os seus olhos chamam a atenção, você vai. Quantos casamentos, irmãos, enfadados ao fracasso, foram constituídos nos últimos anos, e não vem botar a culpa no diabo, não. De homens, meninas e rapazes que não ouviram seus pais. Que os sinais estão mostrando, que as evidências estão aí, de que alguma coisa está errada. Que no namoro ela já é complicada, que no namoro ele já é complicado. Mas a decisão é olhando para o agora. Mas nós nos amamos, mas nós isso, mas nós aquilo, mas enfim, mas tudo vai mudar. Mas quando eu conseguir o trabalho, quando eu passar no concurso, quando, irmãos? Mas a vida não dá refresco para ninguém, não. Principalmente a vida espiritual. Ela não dá refresco para ninguém, não. Você precisa amadurecer, você precisa crescer. O que Deus tem para entregar na sua vida, Ele não vai entregar isso enquanto você se comportar como menino, como menina. E aquilo que Deus talvez colocou nas suas mãos já, preste atenção, por você se comportar como menino, como menina, você vai perdendo. Vai, sabe, se esvaindo como água nas suas mãos, sem que você consiga mudar o quadro, porque simplesmente você se comporta como menino. Segundo, você precisa aprender a fazer escolhas. Precisa aprender a tomar decisões. E nós só aprendemos tomar decisões, tomando decisões. É redundante, mas é assim. Você não aprende a tomar decisões sem que antes tenha tomado alguma decisão na vida. Não adianta eu dizer aqui para você que você precisa analisar todas as possibilidades. Ainda assim que você faça tudo isso, que você faça as leituras mais apropriadas, qualquer decisão implica em riscos. E às vezes nós somos tão meninos ao ponto de não tomar as decisões mais acertadas, ou as mais ajustadas, porque temos muito mais medo dos riscos. A vida cristã exige maturidade. Como eu disse no início, vivemos um ano turbulento. Quantos meninos da fé, embora tenham tantos anos de ministério, a única causa que nós temos como igreja é a palavra de Deus. A única causa que a gente precisa abraçar é a palavra de Deus. Quantas pessoas a gente tem visto adoecidas, mas essas lideranças estão nos altares, pregando como se nada tivesse acontecendo, e o seu povo está doente. Pessoas que colocou em xeque, preste atenção que eu vou lhe dizer, colocou em xeque o agir de Deus, porque um resultado humano não aconteceu da maneira como eles esperavam. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, as suas vontades, os seus desejos não movem o coração de Deus. O que move o coração de Deus, querido, são os propósitos dele na sua vida. Deus é intencional. Você não veio a essa terra para passeio. Pastor, por que o senhor está sendo tão duro com isso? Porque, querido, você precisa crescer, precisa amadurecer. Você está paralisando os projetos de Deus, os planos de Deus na sua vida, porque se comporta como um menino, porque não sabe fazer as suas escolhas. E aqui, quando eu estou falando de escolhas, decisões, eu não estou falando de escolhas referente ao ano passado, a quem você ia votar ou você deixaria de votar. Eu estou falando sobre as decisões que você precisa tomar na sua vida. Ou ser um homem de Deus que assume a palavra da verdade e vive a intencionalidade de Deus, ou você continua chorando pelos cantos como um menino.
Você imagina, eu quero que você pense o que Noé passou. Imagine o que Noé passou. Precisava ser maduro o suficiente para fazer a escolha de ouvir a voz de Deus e seguir a voz de Deus, quando não havia nenhuma possibilidade, nenhuma evidência de que a chuva cairia sobre a terra, de que águas cairiam sobre a terra. Mas quando nós somos maduros e nós tomamos as nossas decisões, as nossas escolhas baseadas naquilo que Deus falou ao nosso coração, quando nós seguimos os propósitos de Deus, irmãos, não importa o que as pessoas falam, não importa o que esteja ao nosso redor, não importa o que as circunstâncias apresentam, nós continuamos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Você entende a razão porque muitos param no caminho? Ah, não, mas aquele líder lá me afastou. Ah, mas aquele irmão lá fez isso. Mas aquele Beltrano falou aquilo. Sabe por quê? Porque você não sabe quem você é. Você é aquilo que os outros ditam para você. Você não sabe quem Deus te separou para ser. Noé continuou lá, irmãos. Você imagina o que ele passou? De louco ao que mais ele foi chamado. Mas Deus é tão bom, irmãos, que Deus selou. Diz a Bíblia que ele selou a arca por fora, para que Noé não corresse o risco de abrir para aqueles que um dia não acreditaram na palavra. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Seja intencional com Deus, seja maduro com Deus, tome as suas decisões de ouvir Deus, e não se importe com aquilo que as pessoas pensam ao teu respeito, aquilo que as pessoas estão, a leitura que as pessoas estão fazendo de você, não se importa, porque na hora certa vai estar tudo pronto, Deus vai colocar você em segurança e os seus em segurança, e vai selar a porta por fora, para que ninguém mais entre. Mas precisamos amadurecer. Mas não é sobre crescer, sobre escolhas e sobre amadurecimento que eu quero falar sobre cuidado. O texto começa dizendo que os 2 meninos cresceram. Eles fizeram suas escolhas, isso faz parte da vida. Fala para você mesmo, você pode falar para você mesmo, eu preciso crescer e fazer as minhas escolhas. Amém? Eles cresceram. Um fez a escolha de ser um caçador e outro a escolha de ser um homem do campo. Nós apedrejamos Esaú. Só que Esaú, esse texto não está na Bíblia à toa. Esse texto está na Bíblia para mim e para você como um alerta. Esse texto não está na Bíblia para que a gente diga, olha as práticas condenáveis. Não apenas pense que fazer as coisas certas vai dar tudo certo. Esse texto está na Bíblia para dizer para mim, para você, que mesmo amadurecendo, mesmo crescendo, mesmo fazendo escolhas, nós precisamos ter cuidados o tempo todo. É um alerta de Deus para a nossa vida. A vida de Esaú se aproxima muito da nossa vida. Vamos pensar na vida de Esaú como caçador. Há estudos que comprovam, irmãos, escuta o que eu vou lhe dizer, que 70% dos acidentes de automóveis, eles acontecem quando você chega na sua zona de conforto. Que é isso? 70% dos acidentes de automóveis acontecem quando você está numa região onde você conhece. Você faz uma viagem e você pega um automóvel, né, para quem gosta de viajar em estrada, e enquanto você está em estradas e em locais que você não conhece, você mantém a atenção redobrada. Quando você vem se aproximando dos lugares em que você mais conhece, você baixa a guarda. Por quê? Porque você entrou na sua zona de conforto, você entrou num lugar que você conhece cada detalhe. Você conhece a curva para a esquerda, como ela é inclinada, se não é inclinada, você conhece até o buraco que tem. Quem vai para o Rio, passa pela linha vermelha, conhece todos os buracos. É ou não é? Amém ou não amém? Você sabe, você vem com o carro, você já sai, né? Vai fazer aquela curva, você já sai para a esquerda, você sabe que tem um buraco na direita. Sai numa outra curva, você já sai para a direita, você sabe que tem um buraco na esquerda. Não é assim? É ou não é? E nesses lugares, nessas localizações, normalmente, é onde nós abaixamos a guarda, é onde as pessoas adormecem, né? Depois de uma viagem longa, é onde geralmente acontecem os acidentes. Geralmente acontecem os acidentes.
Isso é dados estatísticos. Isso não é palavra do seu pastor. Vamos pensar nesse menino chamado Esaú. Esse homem chamado Esaú. Eu não sei quantos já tiveram o privilégio de sair para caçar, mas eu tenho uns familiares que caçam, né? Que eles são ali de Teresópolis, aquela região. E eu nunca gostei disso, eu nunca fui para o mato para caçar, para fazer nada. Mas eles entravam para caçar, ficavam 2, 3 dias, 4 dias na mata para caçar. E caçar, irmãos, não é algo tão simples, né? Ainda que seja uma caça esportiva, não é algo tão simples. Porque você não vai para um pesque pague. Quem vai já foi no pesque pague? Pesque pague, levanta a mão, pesque pague. Todo mundo é pescador no pesque pague, né? Levanta a mão aí, gente, já foram? Todo mundo é pescador no pesque pague, não é não? O camarada quer vender o peixe, ele enfia um monte de peixe lá, ele quase tem um mergulhador lá embaixo pegando o peixe e botando na boca do anzol, né? Se ele vê que o cara é muito ruim, ele arruma um mergulhador, bota um mergulhador aqui para ajudar ele ali, porque depois você vai pesar o peixe e vai ganhar dinheiro. Mas não é assim. Você vai para a caça, você precisa andar, primeiro você precisa entrar numa mata, num lugar inóspito, num lugar ruim, num lugar difícil, num lugar, sabe, talvez que você não tenha muito conhecimento, você precisa caminhar muito, porque animais não ficam próximos às cidades, eles geralmente ficam nas áreas mais distantes da cidade. E aí o caçador ele precisa adentrar a floresta, adentrar o que ele vai fazer, o lugar que ele está entrando, o máximo possível. Daqui a pouco ele começa a ter uma leitura, ele precisa começar a fazer uma leitura de que tipo de animais passam naquela região. É claro que ele já fez um briefing antes, ele sabe que naquela mata lá tem determinado tipo de animais, e ele já leva lá os instrumentos para poder abater aqueles animais, né? Mas ele começa a fazer uma análise, olha, aqui parece que isso aqui é um rastro de cobra, não, parece que isso aqui é de, sei lá, de capivara, talvez isso aqui é de não sei o quê. E ele começa a pensar. Até que ele começa a escolher a estratégia naquele lugar. Ele pode ter saído com várias estratégias, ele pode ter vivido várias experiências de caça, mas a cada momento há uma estratégia nova. Por quê? Porque o animal é imprevisível. Algo semelhante com a nossa vida, a vida é imprevisível. A vida é imprevisível. Você pode traçar todos os projetos, todos os planos, você pode fazer o melhor planejamento possível, mas você precisa ter um acompanhamento, né? De tudo aquilo que você planejou. Porque sempre há uma curva de deslocamento daquilo que você planejou e daquilo que acontece na realidade. Isso é a vida. A vida que está atrelada ao planejamento de forma assertiva, plena, é a vida de criança, de Lego, que você monta e acabou e vai dormir. A vida, ela é imprevisível. A Bíblia vai nos ensinar que nós não podemos andar ansioso pelas coisas que estão por vir. Sabe o que está dizendo para mim e para você? Se você viver assim, você vai morrer. Porque a vida é imprevisível. Depois de ele fazer aquela análise, chegar à conclusão de que tal animal está naquele lugar, né? Baseado talvez em cheiro, talvez em restos das fezes do animal, não sei. Ele precisa, se ele tiver um caçador de rifle, ele precisa definir um ponto que ele possa estar para que ele possa acertar o animal, alvejar o animal. E aí, irmãos, ele não encontra essa posição, né? E ali se prepara e o animal aparece. Às vezes ele até encontra lá um bando de animal, mas ele precisa encontrar uma posição, e dessa posição encontrar uma melhor forma de abater o animal. Pastor, por que você está dizendo isso tudo? Porque é tenso, há um desgaste muito grande. Você está me acompanhando? Há um desgaste emocional muito grande, há um desgaste mental muito grande. São várias situações que estão envolvidas para que ele consiga ter êxito. E uma caçada normalmente leva dias.
Dias. Porque não é qualquer animal. Entende? O cara quer abater o melhor animal, ele quer abater o animal mais bonito, ele quer, sabe? Eu não estou aqui entrando no mérito se é certo ou errado. Eu acho que não deve ser feito, ainda que seja esportivo. Mas estou falando como é a prática. E quando o animal aparece, irmãos, surge, que ele está lá com o rifle, ele está lá com a espingarda, ele está lá com a arma que ele vai abater o animal, ele precisa ter um controle emocional absurdo. Ele precisa, mais do que tudo, controlar as suas ansiedades ao ponto de apertar o gatilho só no momento exato. Porque senão ele pode espantar, errar, espantar a caça e não conseguir mais matar o animal. Isso pode levar dias. E a Bíblia diz que depois de todo um cenário como esse, de uma rotina intensa como essa, de situações imprevistas, de situações inesperadas, de desgaste emocional, de cansaço físico, sabe? De frustração. Porque quando você acerta o alvo, estou aqui, acertou o Valdeci, irmãos, todo cansaço vai embora. A alegria de você ter acertado o alvo, sabe, regenera as suas forças, recompensa você emocionalmente, e parece que todo o cansaço dos 3 dias não tem mais força. E você pega aquele animal, você joga nas costas e você vai feliz da vida. Porque você alcançou o seu objetivo. O que acontece com Esaú é muito parecido com o que acontece com a minha vida e com a sua vida. Na vida há muitos imprevistos. Somos desgastados emocionalmente e mentalmente o tempo todo. E às vezes nós, sabe, estamos muito próximos de acertar o alvo, mas não conseguimos. Sabe aquela coisa do atirador está ali, está bem próximo de acertar o alvo, e ele não consegue acertar o alvo, porque naquele momento passou um passarinho e espantou o animal. Coisas improváveis acontecem. Na nossa vida é exatamente assim. Há planos de Deus e há projetos de Deus, e você não pode culpar a Deus por aquilo que não aconteceu na sua vida. Então você esteja desgastado, cansado, emocionalmente destruído, frustrado, porque os resultados que você esperava não chegou. Nos planos de Deus, irmãos, está tudo sob controle. Nos seus planos é que as coisas estão dando errada. Lembra quando eu disse, Deus é intencional, há um propósito para a sua vida. E ainda assim, a sua frustração faz parte dos propósitos de Deus. Que é isso, pastor? Sim. Porque são nas frustrações que nós aprendemos a tomar as melhores decisões. São com os dias difíceis que nós aprendemos a avaliar melhor, a se conter, a tomar a decisão mais acertada, a preservar aquilo que nós temos. É nesse estado emocional que Esaú chega em casa onde? No lugar de segurança, lembra? Dos acidentes de automóveis. Eu disse para você que estatísticas dizem que a maioria dos acidentes, 70% dos acidentes acontece quando você está na sua zona de conforto, no seu lugar de confiança, onde você baixa a guarda. Esaú chegou aonde? Esaú chegou na casa dele, na casa dos seus pais. Ah, mas Esaú, crente, santo, homem poderoso de Deus. É assim que a gente diz, né? Mas Esaú disse, o que me vale a bênção da primogenitura. Você só não diz com essas palavras, mas você faz a mesma coisa todos os dias. Todos os dias você troca o eterno pelo momentâneo. Todos os dias você deixa de ouvir a palavra de Deus para ouvir homens. Você está fazendo o quê? Todos os dias você mata a promessa de Deus na sua vida, sabe, motivado por palavra de pessoas. Vem para cá, faz isso, olha, vamos ali, vamos ser assim. Olha, essa igreja não te valoriza, olha, ninguém te valoriza, ninguém te enxerga. Sabe por quê? Você quer ser visto pelo olhar do outro e não quer ser visto pelo olhar de Deus, que é intencional, que disse para você, há um propósito para a sua vida. Você não está trocando a bênção de Deus? Você só não teve a coragem que Esaú teve. O que nos falta é coragem, gente. Vamos ser sinceros. Tacamos pedras, amaldiçoamos, mas nós não somos
corajosos ao ponto de dizer palavras como de Esaú. Esaú vem cansado, emocionalmente destruído, com uma frustração nos ombros, quando ele olha aquele prato de lentilha, aquele guisado, diz a Bíblia que ele sabe o cheiro. Você chegou com fome? Irmãos, nós somos orientados a não ir ao mercado com fome, não é verdade? Amém ou não amém? Porque se você vai ao mercado com fome, irmão, no mercado tem alguém fazendo comida. Você está sentindo o cheiro de alguma coisa no mercado? No mercado, o máximo que tem é alguém degustando. Você está com fome, você degusta tudo, até aquilo que tu não gosta. É ou não é? Você fala assim, eu nem queria, mas está aqui, eu vou comer. É ou não é, uau, uau? É ou não é? É o uau, uau. Quinta-feira ele estava triste por causa do uau, uau. Terça, né? Mas preste atenção. Você vai no mercado, você compra aquilo que você não quer. Agora você imagina vindo de uma semana exausta, com frustrações, com decepções. Você imagina o que ele vinha ouvindo no caminho da sua própria consciência. Você lembra da palavra de domingo? Silencia a voz que está dentro de você. A voz que vem falando para você o tempo todo, está vendo? Existe esse negócio de caçar. A Bíblia não diz se é a primeira vez que ele caçou ou a segunda vez que ele caçou. Não diz quantas vezes ele teve êxito. Mas eu posso te dizer uma coisa. Outras caçadas, outras empreitadas, ele teve êxito. Porque o texto diz que Isaac saboreava a caça de Esaú. Então ele já teve êxito. E o que é pior? O que é pior, irmãos, não é eu ter um copo vazio. Embora seja ruim. Escute isso. Mas quando o copo está vazio, você bota um pouco d'água, logo se percebe. Logo as expectativas, elas crescem a teu respeito. E quando as expectativas crescem, cresce também a sua responsabilidade. Quando vem a frustração, você tem dificuldade de tratar com isso. Porque manter o copo cheio d'água é muito difícil. Não é fácil. Esaú chega em casa agora, irmãos, cansado, destruído emocionalmente, mentalmente arrasado, fisicamente. E ele sente o cheiro, ele vê e sente o cheiro do guisado. Irmão, sabe aquela coisa de desenho animado? Eu adoro desenho. Eu já falei isso aqui várias vezes, né? Amém ou não amém? Estava no avião esses dias vendo desenho. Falei, chega de ver sofrimento, deixa eu sorrir. Vou ver desenho. Sabe aquela coisa da fumacinha? Que o camarada vai no cheirinho da fumacinha? Pastor, isso não acontece. Não acontece o quê, irmão? Você só não levita, mas você vai no cheiro da fumaça. É ou não é? Irmãos, aquele cheiro entrou, tomou conta do restinho que havia de cérebro de Esaú. Ele falou, eu quero esse negócio aí. Aí o outro do outro lado diz o quê? Tudo bem, então troca comigo a bênção da primogenitura. Cadê a bênção? Está na mão fisicamente? Pastor, o que o senhor está dizendo isso? Porque naturalmente nós não trocamos aquilo que está na nossa mão, que é concreto. Isso nós temos maior dificuldade, porque nós temos apego. Sabe aquela coisa do desapega? Não foi à toa. Você tem lá, mas isso aí é a latinha que o meu tataravô me deu. Isso, tu vê uma Pamela ontem que dizendo, não, mas é o colar que minha tia, que não sei quem me deu. Entende? É a boneca de pano que a minha avó fez, e você põe lá. E tem um valor imenso, é verdade. Mas é aquela tampinha que você foi comer em algum lugar, viu uma água diferente, pegou a tampinha e levou para casa. Pastor, não faça isso não, mas você faz outras coisas. Você guarda outras coisas. Eu quero te fazer você pensar, é que aquilo que é concreto nós nos apegamos. Aquilo que não é concreto, que é subjetivo, aquilo que não está nas nossas mãos, que é abstrato, preste atenção, não subjetivo, mas abstrato. Aquilo que é abstrato, nós tendemos a negociar sem se importar muito, porque nós não sentimos a perda. Você está entendendo isso? Pastor, por que você está dizendo isso? Porque é uma palavra que Deus disse para você, que vai fazer se cumprir tudo na sua vida, é uma palavra. Você ainda não tem, materializado aquilo que Deus falou, e como não tem materializado aquilo que Deus falou, você facilmente troca. Principalmente quando você está cansado.
O que nós estamos fazendo na nossa vida? Amadurecer, crescer ao ponto de tomar as escolhas, as decisões, fazer as escolhas mais acertadas, de maneira que a gente consiga, nesses momentos mais difíceis, prever as possibilidades das perdas que nós teremos. Sabe por quê, irmão? Porque você, eu vou repetir isso, e você precisa repetir isso para você todos os dias. Você não está aqui por acaso. Talvez o que não aconteceu na sua vida é porque você ainda não entrou naquilo que é a intencionalidade de Deus. Aquilo que eu quero chamar nessa manhã de intencionalidade de Deus, mas que é o destino de Deus para a sua vida. Você entende? Mas nós vamos perdendo tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque nós fazemos análise, irmãos. Você já perguntou se Deus está preocupado com as suas análises? A gente está vivendo num mundo em constante movimentação, que muda toda hora. Mas eu quero te dizer uma coisa. A única coisa que não muda nesse mundo, a única coisa, eu estou afirmando isso para você, é a mente de Deus. Ela continua a mesma. Aquilo que Ele sonhou para você, aquilo que Ele planejou para a sua vida, aquilo que Ele projetou para você antes de você estar no ventre da sua mãe, continua o mesmo, não vai mudar. Se não está acontecendo, é porque você ainda não descobriu esse caminho. A sua oração precisa ser uma oração madura e dizer: Deus, eu quero sair desse lugar de criança, eu quero entrar no centro da tua vontade, ainda que a sua vontade não seja a minha vontade. Lembra das orações de Jesus? Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus está nos ensinando. Sabe qual a dificuldade que nós temos? Que nós estamos cansados emocionalmente, destruídos emocionalmente, ao ponto de a gente não querer aguardar que a vontade de Deus seja manifesta em nossa vida. Porque talvez tenha muitos anos a passar. E nós somos muito imediatistas. Imediatistas, cansados, meninos. É o conjunto perfeito para a desgraça da nossa vida. Deus não te chamou a essa terra para nenhum outro propósito que não seja fazer discípulos. Deus não te chamou nessa terra para nenhum outro propósito que não seja falar do amor dEle. Entende? Deus te trouxe a esse lugar essa manhã para dizer para você: cuida do que você tem. Cuida do que você tem. Nós não temos cuidado daquilo que Deus tem nos entregue. Nós temos negociado facilmente. Irmãos, já disse aqui milhões de vezes, pode entrar na fila, ficar com raiva de mim do que se for, do que for. Se Deus falou alguma coisa no meu coração, irmãos, eu não mudo por nada. Por nada. Sabe por quê? Porque eu já mudei e quebrei a cara. Você lembra quando eu disse? As escolhas erradas nos ensinam a tomar as decisões mais acertadas. Irmãos, não tem negócio. Pastor, você é intransigente. Sou. Aí eu sou. Sabe por quê? Porque a mente daquele que formou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que disse que virá nos buscar, nunca mudou. Ou eu creio nele, ou eu vou vivendo uma vida, sabe, de constantes transformações.